Ele entendeu tanto a mensagem, cara, que é aquele negócio que eu já tinha até falado em outros episódios, né? É possível ver na vida de vários homens e mulheres que escolheram viver um evangelho como Francisco vivia, a eficácia desse carisma. Né? Eu tô com uma dúvida aqui. Aquele negócio que a gente tá falando, a gente falou no ar ou fora do ar, hein? Que negócio? Que a gente tá falando, putz, velho, já pensou que massa? Tipo assim, o cara foi tão santo que teve os filhos espirituais, ele tava seguindo o exemplo dele, que foi, por exemplo, Padre Pio veio de São Francisco. Ah, eu não sei se foi ao vivo. Eu acho que foi ao vivo. Eu não lembro também, não. Mas é aquele negócio, né, velho? Padre da árvore de São Francisco, Padre Pio é um fruto. Exatamente. Tá ligado? Então imagina só o que é São Francisco O que é São Francisco? Porque ele realmente mudou a igreja, sabe? Ele realmente fez uma reforma na igreja como um todo. Porque o surgimento das ordens mendicantes vão ganhar espaço com ele, saca? A forma que as pessoas encaravam a vivência do evangelho vai ser reforçada com ele. Ele influencia o pensamento filosófico do renascentismo, ele influencia a literatura do renascentismo. Ou seja, ele literalmente foi um ponto de inflexão na sociedade dele, sabe? Tipo, na história da igreja, basicamente. Por isso que ele é tão importante. Porque existem santos que eles são conhecidos pelas suas virtudes, né? Que é o que um santo tem que ser conhecido mesmo. Mas Francisco extrapola isso. Porque, de fato, Exatamente, eu diria assim que ele seria um paralelo de Santo Tomás de Aquino, só que pra espiritualidade. Saca? É mais ou menos isso Pra que proposta o de Chester vida, coloca. saca? Então, igual o Santo Tomás de Aquino foi São dois, ele mudou a igreja pra Exatamente. intelectualidade, São Francisco de Assis muda com o seu carisma, saca? Então é um encontro vocacional que choca muito, sabe? E outro ponto também, assim, pensando nesse lado de São Francisco, São Francisco, inclusive, deu uma colaboração muito grande até pra teologia, né? Então, assim, pode-se pegar uma pequena influência ali de São Francisco, claro que aí você vai pegar lá no princípio das coisas, mas, a observação, o tratado do primeiro princípio, né, que é a existência de Deus, então o motor imóvel ali de Santo Tomás de Aquino, então as vias para Deus. São Francisco entendeu isso, ele não sabia explicar isso teologicamente, mas ele pegou o negócio na prática, velho. Porque quando ele fala a mãe terra, por que ele tá falando da mãe terra? Porque, é uma criação, ele pegou a criação, ele pegou o sentido da criação, como sendo vindo de Deus pra nós e tudo, na devida ordem de importância. Isso daqui é uma coisa que foi criada por Deus, é um ponto de encontro com Deus, é encontrar Deus através do ordinário, das coisas simples, mas é uma coisa que tá ao nosso serviço. Então São Francisco sabia dar esse significado. São Francisco não era tipo, como que é o nome do pessoal que não come? Vegano, né? Não era o cara vegano, né? Aí que não pode e tal, porque, tá igual a gente. Então, não, nada disso. Tipo assim, os animais são muito bons, abençoam e tal, mas estão aqui pra servir o ser humano. Não estão no mesmo patamar de dignidade do que um ser humano. Ele, na verdade, ele não tinha uma adoração à criatura, mas ele adorava a Deus na criatura. O Criador, exatamente. Ele adorava o Criador, saca? O Essa era a Criador lógica criatura, dele. o Criador Eu da sempre criatura, rezo né? uma Ave Maria quando eu vou comer carne. Batata. Agradecendo a Deus Obrigado, pelo irmão Senhor. Vaca, que me deu Eu esse tô churrasco. comendo agora. Que glorificou a Deus, Aleluia! dando a sua vida pra ser assada nessa churrasqueira. Cara, tem uma coisa interessante. O filme Avatar, James Cameron, todo mundo sabe qual que é a consciência política dele, né? No Avatar, o pessoal come carne, mas quando mata um animal pra comer a carne, eles fazem ali uma adoração. Mas ali eu já acho que é errado, porque ele faz adoração ao animal e não, né? Mas, É a visão enfim, vegana, né, velho? Exatamente. Você agradeceu o cordeirinho que entregou a vida. Ele entregou a vida. Eu matei ele não entregou nada, sabe? Mas é bem essa a lógica pirada mesmo do povo. Mas é bom a gente sempre pensar nisso daí, né? Eu tô sempre tentando colocar os pingos nos is aqui, né? Sempre observar a santidade de São Francisco nisso daí, né? São Francisco ele revira no túmulo, né? Quando vê esse mau emprego do nome dele ali, fala, não tô de acordo com isso aí não, velho. São Francisco tem uma parada, mano, que eu acho que foi o ponto de segurança dele. Que ele tem um encontro forte com Jesus, ele começa a viver uma vida completamente diferente daquilo que existia na igreja. Então, poderia ser visto, pelo menos aos olhos de hoje, né, como uma revolução que ele estava fazendo. Né? É errado esse tipo de interpretação e eu vou explicar exatamente por quê. São Francisco, desde pequeno, ele era conhecido por ser muito desobediente. Né? Então ele era muito arredio, ele era um menino, tipo assim, filho de vó. Ele era o playboyzinho, criança, que faz o que quer e não sei o quê. Só que quando ele conhece a Cristo,
o conhecimento de Cristo vem seguido de uma profunda obediência à igreja, que é retratado na experiência do porco, né? No filme, por exemplo, tem no Irmão Sormão Lua. Tem muita crítica do Irmão Sormão Lua, inclusive, tá, gente? Não é um filme maravilhoso, não. Nesse filme aí, os porcos convertem, né? Eles vão na missa no outro dia e tal. Eles levam os animais pra dentro da igreja, é um negócio meio assim. O filme tem uns erros também. Pra mim, eu tenho assim, pra mim, afetivamente, é muito forte, porque foi o filme que eu mais conheci Francisco, assim, pra eu gostar dele de verdade, né? Então, mesmo sendo errado, eu ainda tenho um carinho especial pelo filme. Mas tem uma cena lá que a galera grila com o Francisco e resolve colocar fogo na capelinha dele, na casinha onde eles ficavam. E aí Francisco chega, vê aquele negócio pegando fogo, e o pessoal, vamos lá denunciar pro bispo. Aí ele, não, vamos ao Papa. Aí ele, vamos falar com o Papa, pra falar o que eles fizeram de errado. Aí Francisco vira e fala assim, não, vamos no Papa descobrir o que nós fizemos de errado. E era uma coisa que fazia sentido na cabeça de Francisco. Ele sempre colocava-se no sentido de submissão à igreja. Tanto que, quando os frades vão se rebelar contra o Papa porque ele não deu a ordem, né, a regra para eles, ele segura as pontas exatamente baseado no conceito de obediência à igreja, saca? Sim. E é isso que faz com que Francisco permaneça fiel à igreja, porque ele poderia ser um Lutero da vida. Se for assim, esse exemplo foi ridículo, né? Mas se você for parar pra pensar, se você colocar um pouquinho de rebeldia no São Francisco, ele poderia, sei lá... Por que Francisco saiu da não quer igreja? falar Ele com queria o ser Papa. pobre. Sabe? E aí, hoje, os comunistas iam pegar mais do pé ainda, né? Uhum. O cara que fugiu, entendeu? Então, tipo assim, essa obediência, ela era... Eu acho que é o ponto mais importante, assim, da vida de Francisco. Porque é essa obediência que vai fazer com que ele progrida até na sua vida de oração, sabe? Porque ele foi um místico, né? Como Sim. já era de se imaginar. E ele teve uma experiência mística tão profunda, só que sempre ele estava preocupado com o que a igreja ia pensar dessas experiências que ele estava tendo. Então ele sempre colocou as suas experiências místicas submissas à autoridade eclesial, sabe? Então, cara, eu acho que essa é a maior prova de que ele não é o comunista que a galera fala, saca? Que ele não tem nada de revolta, né? no São Exato. Francisco. Não vai Cara, ter nada de revolta, sabe o que né? seria top? Um filme secular de São Francisco. Mas aí vai pegar só a parte ação Não, dele, dá cara. Dá pra fazer uma coisa E bacana. Francisco era um cara da oração fenomenal, mano. Aí ele vai virar o cara da ONU, né? Ele vira o cara da ONU, ele vai virar um militantezinho da USP, saca? E não é isso o rolê. Não, se põe na mão do Mel Gibson. Porque se for parar pra pensar, velho, Santo Antônio, a gente tava fazendo aqui a hierarquia dos santos mais Pereretumbal do planeta, né? Santo Antônio ficou lá no... O Neiva queria subir ele lá pro Padre Pio. E para pensar, tanto Santo Antônio quanto o Padre Pio foram discípulos de Francisco. Vocês velho. colocaram o Padre Pio acima de Santo Antônio? Não, eles ficaram... Não, subiram juntos, ficaram igual.